Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amados, Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Também um outro texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de números 27 e 28, que diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali o Senhor. Palavras do Senhor. Amém. Poder sentar, amados irmãos. O dia de hoje reveste-se de uma especialidade muito grande, por duas razões. A primeira, como já disse o nosso bispo, Dom Paulo Garcia, por se tratar do dia da Bíblia, tradição esta transferida de uma geração para outra há muitos e muitos anos. E de uma forma mais particular para esta catedral, porque várias crianças hoje participaram pela primeira vez da Eucaristia. E quero trazer uma palavra da parte do Senhor a respeito do valor e dos investimentos que devem ser feitos na vida de uma criança, a fim de que esta água, sendo pura, límpida e cristalina na sua origem, na sua fonte, possa depois transformar-se num verdadeiro caudal que irá lavar a sociedade e transformar todos os valores de uma cidade e também de uma nação. O Papa Paulo VI, num momento de muita felicidade, disse o seguinte: dê-me uma criança até os 7 anos e eu lhe darei um cristão para o resto da vida. Essa é a fase dos grandes investimentos. E se hoje nós vivemos uma verdadeira crise de autoridade na sociedade, esta crise tem sua origem exatamente nessa falta de atenção para com os pequeninos, numa idade em que aparentemente aos nossos olhos ou aos olhos de muitas pessoas, eles não aprendem, eles não têm percepção para alguns ensinamentos mais sérios, mais profundos, mais necessários à vida, para a implantação definitiva de valores que serão referências para eles durante toda a sua vida. E eu quero convidá-los aqui nessa manhã, e de uma forma mais específica, os pais dos que farão a primeira Eucaristia, para que façamos um passeio, um tour pela Bíblia e deixemos que ela nos diga o que deve ser feito com os nossos filhos. Há na Bíblia um conceito claro de disciplina. A palavra disciplina hoje está carregada com um sentido punitivo. No entanto, na Bíblia fica muito claro que disciplinar é discipular. Isso porque as duas palavras têm a mesma raiz. Não há como gerar um discípulo sem que haja disciplina, e não há uma forma sadia de disciplina se não for pela via do discipulado. Por isso, gosto muito de um livro escrito por Judith Kemp, cujo título é Meu Filho, Meu Discípulo. É aí que começa o discipulado, é aí que começa o ensinamento. E a Bíblia diz que eles devem ser instruídos e que há duas maneiras da instrução ser aplicada. A primeira, inegociável, é pelo exemplo que se dá. Nenhum ensinamento teórico terá resultado na vida da criança. Nenhum discurso, por mais belo que seja, feito pelo pai ou pela mãe, se ele não vier trazendo como pano de fundo dessa moldura o exemplo, a prática, a vivência, ensina-se aquilo que se vive, transfere-se para a criança aquilo que se pratica. E muitas vezes o abismo, a incoerência, a contradição entre o que se fala e o que se vive na instrução que se dá aos filhos
gera revolta, medo, insegurança e uma rejeição progressiva à palavra de Deus, à igreja e aos valores cristãos. Isso está explicitado em Deuteronômio capítulo 6. Mas há também um segundo passo na instrução, que é a admoestação. Muitas vezes, quando a instrução é dada, a criança não obedece. Ela carrega consigo uma rebeldia natural, e aí ela precisa ser admoestada, precisa ouvir com mais energia aquilo que está sendo dito, precisa ser dada mais ênfase ao ensinamento que está sendo transferido para ela. E finalmente, Provérbios 29, 17 nos fala desse último estágio, que é a correção. É quando entra a disciplina física, tão rejeitada por correntes pedagógicas e por profissionais da psicologia nas suas mais variadas correntes, mas que ainda é algo tão claro na palavra de Deus. E a respeito disso, dois psicólogos cristãos, Anselmo e Patrícia Fabrício, escreveram um livro cujo título é Crianças, Prazer ou Irritação, onde eles imaginaram um diálogo deles com Deus, eles conversando com Deus sobre essa questão da correção da criança. E o diálogo começa com Patrícia e Anselmo perguntando a Deus assim: como podemos ensinar nosso filho ou nossos filhos a nos obedecerem? E Deus responde com sua palavra em Provérbios capítulo 22 e 15, dizendo: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O diálogo continua, e o casal olha para Deus e diz: um momento, Senhor, certamente não queres dizer que devemos usar uma vara? Não somos policiais com cacetete para fazer a criança andar na linha? Nós gostamos demais do nosso filho, da nossa filha, para fazer isso. Mas Deus responde com a Bíblia, em Provérbios 13, 24, dizendo: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Continua o diálogo, e eles dizem: mas Senhor, há outros meios de disciplinar. Palavras podem ser varas, uma repreensão, uma censura. E Deus responde mais uma vez com a Bíblia, em Provérbios 23: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu usarás a varinha e a livrarás a sua alma do inferno. E dizem eles: mas Senhor, eu desejo que meu filho cresça livre, sem inibições, exercendo toda a liberdade de sua vida. E outra vez o Senhor responde dizendo, em Provérbios 29, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma virá a envergonhar a sua mãe. E finalmente Patrícia e Anselmo, no seu livro, dizem: Senhor, certamente as desobediências não são tão sérias. Ele é tão pequenininho, ela é tão pequenininha. Eu vou esperar até que cresça, para que eu argumente com ele. Então ele ou ela vão compreender melhor esse negócio de ensinamento. E outra vez Deus responde com Provérbios 19 e 18, dizendo: disciplina o teu filho enquanto há esperança. A correção traz descanso. Diz a palavra de Deus: corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. E finalmente esses dois psicólogos chegam à seguinte conclusão: tivemos que ponderar que se amamos os filhos e desejamos obedecer a Deus no que diz respeito a eles, precisamos praticar com amor a disciplina desde a infância. Agora, queridos, há uma grande diferença entre castigo e disciplina. O Dr. Bruce Narramore, escrevendo um livro extraordinário sobre isso, ele faz uma distinção entre a agressão do castigo e a correção da disciplina. Ele diz que o propósito do castigo é punir, o propósito da disciplina é treinar para a maturidade. Ele diz que o foco do castigo são as ações passadas. A criança é castigada pelo que fez. O foco da disciplina são futuras ações corretas. Ele diz que a atitude do castigo é hostilidade.
mas a atitude do que disciplina é amor e preocupação. E do ponto de vista das emoções da criança, diz ele, o castigo provoca medo e culpa, enquanto a disciplina gera segurança. Bendito seja o nome do Senhor. Além disso, há outro exercício dos pais com os filhos que não pode nem deve ser abandonado, é a oração. O texto que foi lido de 1 Samuel fala de uma mãe que voltou ao templo para devolver, para dedicar, para consagrar e entregar o seu filho a Deus, porque um ano antes ela ali estivera orando, suplicando, para que o seu ventre estéril fosse fertilizado, e pediu a Deus que lhe desse a bênção da maternidade. E agora, um ano depois, com o ventre fertilizado, o filho nascido, belo, bonito, ela volta ao templo e dedica esse filho a Deus. Mas o fato é que ela orou por aquela criança muito antes daquela criança ser gerada. E a Bíblia nos traz exemplos extraordinários do que deve ser feito com relação aos nossos filhos, do que se chama oração. E eu cito a Bíblia, porque a Bíblia é o manual do fabricante. Eu já ouvi nosso bispo dizer isso, é uma verdade. É o manual do fabricante. Eu tenho um amigo que é piloto de grandes aviões, é comandante de voos internacionais, um irmão na fé. E ele me disse certa vez que um dia, voando, era uma noite, sobre o Oceano Atlântico, a 12, 13 mil metros de altura, ele imaginou, sob aquele céu estrelado, que muitos já estavam dormindo, quando subitamente ele sentiu, ele era o comandante do avião, ele sentiu subitamente que seu avião estava perdendo altura. E ele, assustado, olhou para o painel de instrumentos e começou a fazer a leitura daqueles instrumentos e descansou, porque os instrumentos lhe diziam que o avião estava bem, tudo corria normalmente. E ele me disse: olha, Alexandre, em outras viagens eu de repente sinto, só acometido pela sensação de que o avião está saindo da rota, perdendo o rumo, indo, por exemplo, para o lado direito, olho para os instrumentos, leio o painel e ali vejo que está tudo certo, tudo nivelado. E eu olhei para ele e disse: Wesley, esse é o nome dele. E quando há esse conflito, quando você sente uma coisa e os instrumentos dizem outra, quando o seu interior lhe dá uma informação, quando suas sensações lhe dizem uma coisa, mas o painel diz outra, afinal, você acredita em quem? E ele me deu uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim: Alexandre, no dia que eu acreditar em mim, eu morro. Eu preciso crer nos instrumentos. E eu tomei isso como referência para a minha própria vida. Algumas das instruções da Bíblia contrariam os nossos sentimentos. A forma como a Bíblia nos ensina a disciplinar, a educar, a corrigir, de muitas maneiras, vem contrariando os ensinamentos de uma sociedade pós-moderna como a nossa. No entanto, a nossa decisão, queridos pais, é optar em seguir as nossas sensações ou crer nesse painel de instrumentos milenar, infalível, que tem produzido cidadãos, transformado famílias e nações e construído vidas que honram e glorificam o nome de Deus. A Bíblia diz que Noé foi abençoado com sua família. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, e diz o texto de Hebreus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Abraão, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 18, porque eu o escolhi e ordenei a seus filhos e a sua casa. É plano familiar. Na Páscoa, a instrução de Deus é que eles tingissem os umbrais com o sangue de um cordeiro imaculado para cada família, a fim de que o destruidor não entrasse nas suas casas. Pedro, na grande madrugada de Pentecostes, na ebulição da igreja que surge, ele diz assim: pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos. E Paulo e Silas, na memorável noite da conversão do carcereiro de Filipos, disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e também a tua casa. Portanto, a bênção de Deus é bênção para os filhos, é orar por eles. E a palavra de Deus, queridos pais, nos mostram que devemos orar por eles antes mesmo do nascimento. Salmo 139 diz isso. Orar pela conversão e crescimento espiritual,
orar pelo futuro dos nossos filhos, principalmente quando tiverem que tomar decisões sérias na vida, como profissão, estudo, casamento, etc. Orar pelos filhos que se desviam da comunhão com o Senhor Jesus e orar pelas famílias dos nossos filhos. Eu tenho um amigo, foi meu colega de turma, nos formamos juntos, e que por 2 vezes foi deputado do Rio de Janeiro, e escreveu, o reverendo José Francisco Veloso, uma peça muito importante, cujo título é, e eu chamo a atenção de vocês, Como Levar Filhos às Drogas e à Perdição. Aqui está, diz ele, um método infalível de se levar um filho ao vício e à perdição. Sejam indiferentes aos problemas deles. Afinal, você também foi jovem, passou por dificuldades, venceu, é forte e seus filhos são os fracos. Diz ele, casal, vocês briguem sempre na frente deles. Isso vai encurtar o caminho para a desgraça. Marido e mulher, comecem a admitir que carinhos do marido para a mulher e vice-versa, diante deles não devem acontecer. Digam sim a tudo que eles quiserem, é mais fácil para se livrar da ladainha deles. Prometam corrigir e não cumpram. Acumulem as promessas de correções e um dia, quando eles menos esperarem, por causa de um mero escorregão, os espanquem. E vocês estarão batendo por acúmulos, mas eles estarão apanhando por uma pequenina coisa, um simples escorregão. Se eles chorarem por causa das correções injustas, na visão deles, peçam desculpas e livrem-se da dor de tê-los feito chorar. Liberem a proibição do outro corrigi-lo, censure. Marido, censure a mãe, a esposa, quando ela corrigir e vice-versa. Que os seus discursos sejam sempre diferentes do seu comportamento e o atalho para a tragédia estará criada. Comentem na frente dos seus filhos os seus descontentamentos com a liderança da igreja que vocês frequentam e a aceleração será grande. Dediquem-se de corpo e alma ao trabalho e se esqueçam das ovelhinhas que vocês têm em casa. Afinal, se der tempo e vocês não estiverem cansados, darão atenção para eles. Prefiram um em detrimento do outro. Vocês estarão criando uma nova relação Caim-Abel. Preocupem-se em ganhar, assegurar o futuro de todos a qualquer preço. E quando vier a conta das ausências, não haverá moeda que pague. Não vá aos colégios onde eles estudam, não procure saber da vida escolar deles, afinal, você é tão ocupado que não tem tempo para essas coisas. Não leiam nada sobre drogas, porque, claro, isso jamais acontecerá na sua casa. Não coloquem limites para eles, porque, afinal, vocês sofreram tanto com seus pais que querem que seus filhos tenham toda a liberdade do mundo. E é essa liberdade, diz o reverendo Veloso, que muitas vezes leva alguém para as prisões. Não beijem seus filhos, afinal eles já são grandinhos demais para tal carinho. A fase do mel já passou e agora é hora deles comerem abelhas vivas. Proíba tudo sem explicações, afinal quem manda é quem mantém a casa. E ele encerra dizendo, se um dia vocês descobrirem mesmo acidentalmente que um dos filhos começou a usar drogas, gritem com ele, chamem-no de maconheiro, chutem as cadeiras, quebrem os copos e digam que vão chamar a polícia. E assim vocês estarão quebrando todos os elos e impossibilitando a reconstrução de pontes. Às vezes, eu repito o que diz o reverendo José Francisco, o que se chama de liberdade é o caminho mais curto para uma prisão. Nesses dias difíceis, eu desafio vocês, pais, especialmente os pais cristãos, especialmente aqueles que trazem os seus filhos para uma primeira Eucaristia, para o início de uma vida de fé e compromisso com Jesus de Nazaré,
que optem, escolham conscientemente pelas instruções da palavra de Deus. E eu quero encerrar lendo para vocês uma cartinha que foi escrita por uma vovó para sua netinha recém-nascida. E esta carta era uma oração que depois ela transformou numa colcha de retalhos, coisa tão comum no passado. E ela disse assim: meu precioso bebê, em celebração à sua vida eu fiz este presente especial, chamada de manta de oração. Era uma coberta, um cobertor. Quando se cobrir com ela, saiba que você estará coberto por minhas orações. Cada ponto representa uma oração que fiz por você. E aqui estão 10 orações minhas por sua vida. Primeiro, como um novelo que se transforma em uma bela manta, Deus tem um plano lindo para a sua vida. Peço a Deus que você o descubra. Jeremias 1:5. Segundo, esta manta foi feita por mãos humanas, as mãos da sua vovó. Mas você foi maravilhosamente formado por mãos divinas. Peço a Deus que você saiba o quanto você é especial para Ele. Salmo 139. Terceiro, se eu errar um ponto, a manta se desfaz. Porém, Deus tem planos maravilhosos para cada passo de sua vida. E eu peço a Deus que você possa seguir os planos dele e saber que mesmo quando nós como família erramos um ponto ou dois, ele nos redime quando nele confiamos. Provérbios 28:13. Se eu voltar e consertar um ponto, a manta não ficará defeituosa. Se você voltar e confessar seus pecados, sua vida será santa. Peço a Deus que você tenha coragem de confessar os seus erros para que vivam uma vida santa. 1 João 1:9. Esta manta tem muitos pontos, mas nada se compara aos pensamentos de Deus para você. Peço a Deus que você se lembre dele e saiba que ele se lembra de você. Salmo 139. Precisei tecer 3 fios juntos para fazer uma manta forte. Serão necessárias 3 partes, você, sua família e Deus, para que sua vida seja forte. E serão necessárias 3 pessoas da Trindade para manter a sua vida de pé. Peço a Deus que você se apoie nele e na sua família. Eclesiastes 4:12. A borda desta manta que vovó fez para você impede que ela perca o formato. Deus quer colocar algo em volta de você para protegê-la e esquentá-la. Peço a Deus que você sempre fique entre os limites da vontade dele. Jó 1:10. Minha esperança é que esta manta a conserve quente e segura. O plano de Deus é muito maior. Ele quer lhe dar um futuro e uma esperança. Peço a ele que você sempre ponha nele a sua esperança. Provérbios 29:11. Quando você se cobrir com esta manta, saiba que está coberta com o amor da sua avó e as orações dela. Deus quer cobri-la com o amor do seu filho. Peço a Deus que você possa amar a Jesus desde pequenininha. João 14:21. E finalmente, embora eu saiba que um dia esta manta não servirá mais para você, eu peço a Deus que sempre saiba que você sempre necessitará dele. 1 João 4:15-17. Com amor, sua vovó. Queridos, estes são os ensinamentos da palavra de Deus, mais preciosos que o diamante. Foram estes ensinamentos que Davi se preocupou em transferir para Salomão. Há 2 anos atrás eu casei minha filha numa cerimônia muito bonita. E confesso que foi muito duro segurar a emoção naquela hora, mas deixei como presente meu para ela, no ato da cerimônia, uma gargantilha de ouro com uma palavra. E a palavra foi: lembra-te.
Eu disse: minha filha, é tudo que eu tenho para lhe dizer. Lembra-te, por onde a vida lhe levar, haja o que houver, trave as lutas que travar, pelo amor de Deus, lembra-te. O seu filho só vai poder lembrar o que você ensinar. Seja fiel e Deus o abençoe. Amém.